nome é Cristiane, eu sou assistente social de formação, trabalho há mais de 12 anos na área de responsabilidade social, trabalhando com comunidades, com instituições, com empresas. Atualmente eu sou consultora do Grupo Votorantim, trabalho na atual Nexa Resources, que era ex-Votorantim Metais, que acaba de abrir capital, mudou de nome, então também sou consultora lá. E a minha palestra aqui hoje vai ser bem rapidinha, mas eu acho que é um tema muito interessante. Alguém aqui já ouviu falar de Objetivos do Desenvolvimento Sustentável? Já? Tem uma ideia do que é? São metas para quem cumprir? Vocês sabem, não? Sociedade em geral, quem mais? Poder público, privado. Para falar de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eu queria trazer para vocês alguns dados da nossa região, né? Claro que, como a palestra tem 30 minutos, eu não consigo falar de todos os municípios ABCDMRR, né? Mas eu selecionei aí os principais para a gente falar, que seria o ABCD. Então, brevemente, uma localização aqui de onde nós estamos, né? Uma região principalmente composta por áreas de proteção ambiental, né? O que eu acho que é muito importante a gente lembrar. Com exceção de São Caetano, é o único município dessa região do Grande ABC que não é banhado pela represa Billings. Então, os demais todos são, e aí a gente de fato tem uma responsabilidade ambiental. Eu trouxe alguns dados para vocês, que são dados do IBGE, disponíveis, tá? No último censo de 2010, que traz um panorama e alguns indicadores socioeconômicos das nossas regiões. Então, se vocês observarem aqui, o primeiro município seria Santo André. A gente tem uma população estimada, isso lembrando são dados de 2010, tá? Então provavelmente esse número já está diferente. Próximo censo já não será mais 676 mil pessoas aproximadamente no município de Santo André. Com uma proporção de pessoas ocupadas de 34%. Então vocês imaginem que o índice de desemprego está muito grande na nossa região. Em 2014, Santo André tinha um PIB de 39 milhões, né? Dentre os municípios do estado de São Paulo, dos 645, Santo André estava na posição de 92. Quer dizer, um PIB ainda assim, nessa época de 2014, né? A gente começou a nossa crise financeira em 2013, 2014, mas era o comecinho dela. Então, a gente ainda tinha aí um PIB, um município contribuindo com um PIB bastante alto para o Brasil. E aí eu trago um dado de educação. Tem secretário de educação aqui, né? É de São Caetano? Quem é? São Caetano. Eu trago um dado aqui do IDEB. O IDEB é um indicador, né, de qualidade de ensino. E aí o IDEB em São Caetano, ou em Santo André, desculpa, a nota média da rede pública dos alunos no ano inicial é de 6,4. Essa escala é de 0 a 10, tá, gente? Então, são provas que os alunos são submetidos àquela prova Brasil e que traz um indicador de qualidade deste ensino. Então, a gente tem um ensino no município de Santo André que está ali entre 6,4. E nos anos finais, que a gente já teria no ano, né, 4,5. Percebam que os primeiros anos na escola, né, o ensino básico, fundamental, de 1ª a 4ª série, a gente ainda tem uma exigência muito grande. Né? Os próprios pais têm uma preocupação e o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê essa obrigatoriedade na escola. E aí a gente já começa a perceber que essa qualidade do ensino vai caindo, que essas crianças já não conseguem mais absorver esse ensino como ele está. 95% dos domicílios em Santo André possuem esgotamento sanitário adequado. Esgotamento sanitário. Isso não significa tratamento. Esse é um ponto muito crítico, porque vocês vão observar para frente que a maioria dos municípios não tem tratamento. A gente tem rede de esgoto, mas não tem tratamento.
E aí, aqui um dado de saúde, que é a taxa de mortalidade infantil média de 10,27 para cada 1.000 nascidos vivos. Quer dizer, no Brasil, a questão da saúde pública, principalmente na região sudeste, já melhorou muito. Principalmente em relação aos índices de doenças ligadas ao saneamento básico, cólera, né? Então, esses índices já melhoraram bastante. Mas algo que me assusta muito é observar nessa pirâmide etária aqui do IBGE o quanto a gente tem uma população jovem em Santo André, né? Eu não sei se vocês conseguem ver, mas em média a maioria da população de Santo André tem entre 25 e 29 anos. É uma população economicamente ativa, jovem. Em seguida a gente vem para São Bernardo. São Bernardo a gente tem a maior população, então do Grande ABC, São Bernardo é o município que tem uma maior população, 765 mil pessoas, com uma proporção ocupada de 37,7%. O PIB também em 2014 era de 58 milhões e a média de salário mínimo em São Bernardo 4,3. Seria aí o salário mais alto dos municípios do Grande ABC. 4,3 salários mínimos. A nota do IDEB melhora um pouquinho em São Bernardo, 6,8 para os alunos dos anos iniciais e os alunos dos anos finais, 4,6. Quer dizer, observem que anos finais, esse ensino, essa qualidade do ensino cai. Então a gente começa a ter problemas na educação. Índice de domicílios com esgotamento sanitário, 91,9. De novo, é um índice ótimo, né? Ótimo, a gente tem um retrato muito positivo. E uma taxa de mortalidade de 9,6 para cada 1.000 nascidos. Quer dizer, a gente tem uma taxa alta de mortalidade. O cenário já começa a se diferenciar. Já em São Caetano, um município menor, a gente tem 149 mil aproximadamente habitantes aqui com os dados do IBGE. Com uma proporção de pessoas ocupadas de 77,5. Quer dizer, além do município ser menor, o índice de população ocupada é maior. Você tem menos desemprego, você tem menos pobreza. O PIB em 2014 era de 102 milhões, né? Com um salário médio mensal de 3,9. Quer dizer, mesmo com um PIB alto, ainda assim o salário não é tão alto, o salário médio. Mas o índice de pessoas ocupadas, nessa proporção, ainda é maior. Então, você tem menos pobreza no município. E aí, a nota em relação à educação do IDEB, nos anos iniciais, 7,2. Esse ano, acho que já até saiu, né, secretário, o novo IDEB? Você tem ideia? Ah, não? Desculpe. Você tem um novo dado desse ano, do IDEB? Não saiu ainda para vocês. É porque eu acho que acabou de sair o indicador, né? 7,2 e 5,7 nos anos finais. Então, quer dizer, você já vê uma melhora nessa qualidade do ensino. E aí, gente, não adianta a gente descolar educação de trabalho e renda. Né? Não adianta, porque automaticamente, quanto melhor a qualificação e melhor o estudo, maior a renda e a empregabilidade. 100% dos domicílios possuem esgotamento sanitário. Observem de novo, esgotamento. Nenhum tem tratamento. E uma taxa de mortalidade de 6,56 para cada 1.000 nascidos vivos. Né? Ainda assim, é uma taxa alta para uma área urbana, que a gente considera que tem atendimentos de saúde, que tem atendimentos de saneamento, onde a gente tem uma condição de vida melhor. Diadema. Diadema a gente começa a observar e a gente acho que há um sentimento, e acho que é muito vivo quando você vai a Diadema, essa percepção de pobreza, né? A sensação de que você tem é de que há um índice de pobreza maior. Se a gente for olhar os dados, eles de fato representam. Então, Diadema você tem 386 mil pessoas. Naquele período do censo, em 2010, a gente tinha 27% de pessoas desocupadas. Será que hoje a gente tem o mesmo índice? Com certeza não. Com certeza. Principalmente porque os nossos municípios
são municípios industriais, né? E a gente sabe que com a crise econômica houve uma queda muito brusca no emprego, nesse emprego formal. Com relação ao indicador, 6,5 os anos iniciais do IDEB e 4,7 os anos finais. Então você tem aí mediano, né? Você nem está tão ruim, mas também não está tão bom. 97% dos domicílios apresentam esgotamento e 11,42 é o índice para cada 1.000 nascidos vivos. Então a gente tem mortes. Olha como isso sobe, gente. Olha como isso sobe. Então, se a gente for, de maneira geral, dar uma passada nos nossos municípios, e aí às vezes a gente fica tão centrado no nosso município, né? A gente olha tanto para a nossa realidade que a gente esquece o entorno. Mas as pessoas andam, as pessoas buscam emprego, as pessoas se relacionam, vão no outro município. Então, assim, de alguma forma, os municípios são tão próximos e tão vizinhos que essa demanda passa a ser de todo mundo. Aí eu trago para vocês a nossa realidade, né? Eu trouxe um pouco da visão local, da visão de cada município, da nossa realidade, do nosso dia a dia. E a visão do todo? E a visão nacional? O que a gente percebe no nosso dia a dia? As notícias que a gente vê são essas. Desemprego entre os jovens é o dobro da média global. Unidades de saúde no Rio de Janeiro se transformaram em hospitais de guerra. Novo ensino médio não assegura educação melhor para todos. Quase metade dos brasileiros vivem sem serviço adequado de esgoto. Mal da saúde não é só falta de verba. Então, a gente tem nesses indicadores um retrato dessa realidade. Dessa realidade. E que, no nosso dia a dia, e aqui eu sei que tem representantes da sociedade civil, poder público, universidades, instituições, SEDAPAI, instituições. Então, a gente sabe que há um trabalho de base sendo persistente, né? Principalmente quando a gente fala de universidade, mas o que de fato a gente está fazendo? Como é que a gente está alterando essa realidade na nossa prática, no nosso dia a dia? O que a gente tem feito para contribuir e alterar essa realidade social? É a grande provocação que eu quero fazer hoje para vocês, porque eu acho que a gente de fato se concentra nas nossas atividades e muitas vezes, quando você atua no poder público, você perde um pouco essa dimensão de que o que você está fazendo deveria alterar essa realidade. E aí, eu trago para vocês uma breve apresentação do que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, o que a ONU está querendo nos dizer. The United Nations General Assembly was the scene of a celebration in 2015, when 193 member countries adopted the Sustainable Development Goals, a unanimous commitment to end poverty, fight inequality, and tackle climate change. We need action from everyone, everywhere. 17 Sustainable Development Goals are our guide. They are a to-do list for people and planet, and the blueprint for success. The SDGs are an agenda to balance human prosperity with protecting the planet. Imagine there's no countries. UNICEF Goodwill Ambassador Shakira asked global leaders to imagine a world where we achieve the goals by 2030. While fellow UNICEF Goodwill Ambassador Angelique Kidjo underscored a focus on Africa and developing countries. But the universal agenda is important to all nations, as leaders from developed countries also pledged to make the goals a reality. Poverty, growing inequality exists in all of our nations, and all of our nations have work to do, and that includes here in the United States. And that's why today I am committing the United States to achieving the Sustainable Development Goals. The Sustainable Development Goals build on the success of another 15-year plan,
created in the year 2000, the Millennium Development Goals sunset at the end of 2015. The MDGs halved extreme poverty, achieved equal primary education for girls and boys, and dropped HIV infection by 40%, among many successes. The SDGs go beyond the MDGs by improving the lives of everyone, everywhere, and create a better world for future generations. Today, we are 193 young people representing billions more. The youngest Nobel Peace Laureate, Malala, calls on world leaders to keep their promise to every child. Each lantern we hold represents the hope we have for our future because of the commitments you have made to the global goals. And Pope Francis advised world leaders to put humanity and the environment over politics. Los gobernantes han de hacer todo lo posible a fin de que todos puedan tener la mínima base material y espiritual para ejercer su dignidad y para formar y mantener una familia. 193 nations unanimously committed to the Sustainable Development Goals. It is so decided. But the journey starts here. Now's the time to take global action for local results and move our people and planet towards a sustainable future. Nos anos 2000, a ONU pensou nos objetivos do desenvolvimento, nos objetivos do milênio. O que eram os objetivos do milênio? Eram 8 metas que a ONU colocou para vários países, para os países que aderissem a esse pacto. E nada mais eram do que melhorias com relação a questões sociais e ambientais. Imaginando que em 2015 a gente já teria conseguido atingir algumas coisas. Quando chegou em 2015, a ONU fez o mesmo exercício e verificou. O Brasil foi um dos países que entrou e que assumiu esse pacto. Em 2015, a ONU verificou que o Brasil fez muita coisa. Outros países de primeiro mundo, avançaram um pouco. Mas nós, do terceiro, avançamos bastante. Principalmente no quesito fome, educação, qualidade de vida e respeito ao meio ambiente. Esses foram temas que o Brasil evoluiu muito. Mas a ONU percebeu que aquilo ainda era pouco, porque o mundo estava em transformação. Porque a gente continuava impactando, os países de primeiro mundo continuavam impactando o planeta e muitas questões precisavam ser olhadas. Então, em 2015, a ONU estabeleceu os ODS, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Ela pegou um pouco de cada desses temas e trouxe para cá. Mas ela aumentou essa meta, ela aumentou esse desafio. Se a gente for pensar, a gente fala assim, o que eu tenho a ver com a ONU, né? A ONU lá não faz nada, né? O que eu tenho a ver com isso? Né? A gente tem muito a ver com isso. Porque o Brasil, além de ser signatário desse pacto, desse tema, eles são 17 temas, né? Onde, desde erradicar a pobreza, fome zero, bem-estar, eu não sei se está todo mundo conseguindo ler, vocês estão conseguindo ler? Não? Eu vou ler para alguns, então. Boa saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água limpa e saneamento, energia acessível e limpa, emprego digno e crescimento econômico. Observem, emprego digno. O que é emprego digno? Emprego digno é só ter carteira registrada? É só o trabalho formal? Então, a condição desse trabalho é que passa por emprego digno. Indústria, inovação e infraestrutura, quer dizer, as indústrias podem continuar desenvolvendo o seu trabalho, mas elas precisam inovar. Elas precisam fazer diferente. Elas não podem mais continuar poluindo, só poluindo. Redução das desigualdades. Então, assim, é dever de todos reduzir a desigualdade social. Não é só do Estado, não é só do município, é dever de todos.
Como é que a gente reduz desigualdade social? Cidades e comunidades sustentáveis. Como pensar numa cidade sustentável? Será que toda vez que eu for pensar num projeto, num novo projeto, numa nova escola, numa nova creche, eu não devo pensar de forma sustentável? O que é pensar a sustentabilidade? É pensar tudo isso aqui, gente. É pensar em reduzir energia, é pensar em recursos renováveis. É pensar de maneira alternativa e não mais na convencional, não mais do jeito que a gente está acostumado a pensar. Consumo e produção responsável. Será que é só consumir? Será que a gente tem só que consumir cada vez mais? Será que os produtos não podem ser sustentáveis? Será que as embalagens que a gente compra não podem ser diferentes? Será que o nosso olhar como consumidor não tem que ser mais exigente com essas empresas, com essas indústrias? Combate às alterações climáticas. A gente está sentindo na pele. Todas as nações estão sentindo na pele. Até nós. Que até então não tínhamos furacões, não tínhamos tempestades, a gente já começa a ter. Até abalo sísmico a gente já está tendo no Nordeste. Vida debaixo da água. Olhar para os nossos mares. Olhar para a nossa represa. O que esse tema tem a ver com a nossa realidade? Eu acabei de falar que dos nossos municípios, dos 7 municípios do Grande ABC, só São Caetano não é banhado pela represa Billings. O resto é. Vida sobre a terra, paz, justiça e instituições fortes. Vocês sabem o que quer dizer isso aqui? Alguém sabe, imagina o que seja esse tema? Paz, justiça e instituições fortes. Isso aqui está ligado à justiça. Isso aqui está ligado à não corrupção, à transparência das empresas, do governo, instituições fortes, ligadas à justiça. Então, é tudo que a gente, infelizmente, não está vivendo. E parceria em prol de metas. Para mim, esse é o mais incrível. Esse é o desafio mais fácil da gente cumprir. É o que a gente está fazendo aqui hoje. Parceria. Parceria é a gente chamar um, chamar o outro. Buscar parceiros. Descobrir o potencial que cada um tem e trabalhar junto. Isso é parceria. E eu garanto para vocês que a parceria vai gerar muito mais impacto e resultado do que eu atuar sozinho na escola, na comunidade, na minha empresa, na instituição que eu trabalho, né? Nessa linha, só para vocês entenderem um pouquinho mais os objetivos do desenvolvimento sustentável, ele estabelece metas. Então, todos os países terão metas. Dessas metas sairão indicadores. Existe um comitê, então cada país que virou signatário teve que criar um comitê no seu país do desenvolvimento sustentável. Existe um comitê em Brasília, ligado ao PNUD, Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas. Eu tive o prazer de conhecer um dos consultores do PNUD e conversei um pouco com ele como estão essas metas e esses indicadores. Como esse projeto saiu em 2015, nós estamos em 2017, ele me garantiu que no próximo ano todos os municípios receberão metas e indicadores. Todos os municípios do Brasil receberão metas e indicadores. Os municípios deverão cumprir todo o trabalho, toda a política pública do município vai ter que se voltar para as metas e os indicadores do desenvolvimento sustentável. Por quê? Porque em 2030, tá vendo que é uma agenda 2030? A gente vai prestar conta se a gente evoluiu ou não. Então, de novo, o que eu tenho a ver com isso? Eu não trabalho na prefeitura, não tenho nada a ver com isso. Mas é o nosso país. E a gente está falando de desenvolvimento sustentável. Se a gente quer um país mais desenvolvido, passa por isso aqui. Então, está na internet, vocês podem acessar, podem buscar depois. Existem várias apostilas, vários livros falando já dos ODS e das metas e dos possíveis indicadores. Esse comitê em Brasília está discutindo esses indicadores que serão desdobrados para os municípios.
Então, os municípios receberão essa demanda e todas as suas políticas deverão estar alinhadas às metas e aos indicadores. Caso contrário, o município não recebe recurso. Então, só para vocês terem uma ideia de como um ODS se relaciona com várias outras questões. Se a gente for pensar no ODS 1, redução da pobreza em todas as suas formas, construindo resiliência. Ele, gente, está ligado a várias metas. A meta 8, a meta 3, assim, é só para vocês terem uma ideia do quanto a pobreza, ela diretamente se relaciona com vários itens. Desde a educação, ou a falta de educação, a exclusão, ao desemprego. Então, assim, essas metas e esses indicadores, eles conversam, eles se convergem. É fundamental que vocês que são empresas, universidades, que pensam em projetos, que pensam em implementar projetos, alinhem os seus projetos, as suas iniciativas aos objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, aqui é muito mais para reforçar que esse é um desafio no nível global e no nível local. A gente precisa olhar e se responsabilizar por tudo isso. Porque se a gente não fizer a parceria, isso não vai acontecer. Isso não vai se concretizar. Não adianta a gente achar hoje que só o poder público tem responsabilidade sobre a sociedade. Não é. Não tem. A gente precisa olhar diferente. Não dá mais para a gente ser uma sociedade passiva, que só espera. Que só espera. Porque não vai mais ser assim. Eu trouxe aqui só um dos materiais que durante a minha pesquisa eu encontrei, que é exatamente o Conselho Nacional de Municípios. Existe um Conselho Nacional de Municípios em Brasília que fez essa publicação aqui, ó, Guia para a Localização dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável nos Municípios Brasileiros. O que os gestores municipais precisam saber? Algum gestor municipal conhece essa publicação? Você não conta, você não pode contar. Algum gestor? Já viu? Já ouviu falar? Então, busquem, né? Eu não sei se a nossa apresentação vai estar disponível no site depois da Conquest, mas assim, anotem, né? A gente pode passar os dados direitinho para que vocês... Isso está de fácil acesso na internet, fácil acesso. Isso mesmo. Então, uma fala do presidente da CNM é: esse material tem o propósito de auxiliar os gestores municipais a integrar os ODS aos planos municipais, no período de 2018 a 2021. Não adianta pensar esses objetivos de forma isolada. Para avançar nessa agenda, temos de pensá-la de forma interligada ao planejamento da gestão municipal. Isso eu estou falando de uma publicação no nível municipal. Mas se a gente for pensar no nível empresarial... Tem muita coisa que dá para fazer, muita coisa que dá para fazer. Até porque as empresas dispõem de recursos, né? E muitas vezes não sabem nem como alocar esse recurso, porque falta instituições, falta organizações da sociedade civis prontas para receber um recurso. E eu digo isso, gente, por experiência própria. Porque muitas vezes você está dentro de uma empresa e a empresa quer investir num projeto social, mas falta bons projetos sociais. E é isso. O que a gente pode fazer? O que mais a gente pode fazer? É tudo isso aqui. Todas essas áreas aqui, e mais 1 milhão de outras que não cabia no slide, podem fazer. Por quê? Porque tudo que for feito, todo e qualquer projeto social hoje, de alguma forma ele contribui para o objetivo do desenvolvimento sustentável. Basta medir, avaliar, e aí as próximas palestras vão falar um pouco mais disso. Mas como fazer, né? É tão difícil, porque a gente fica no mundo das ideias, fica tentando imaginar como mudar essa realidade, o que eu posso fazer na minha prática, no meu dia a dia, né? Atuar em rede é a melhor solução. Gente, não dá mais para trabalhar sozinho. Não dá mais. Não dá. Se é uma universidade, eu vim da universidade, tá, gente? Assim, eu sei porque eu estou ainda na universidade. A universidade tem o hábito de se fechar.
É o contrário, ela tem que se abrir para a comunidade. Ela tem que se abrir onde ela está, no bairro em que ela está, e pensar em projetos, e pensar em capacitar a população, e abrir um pouco esse olhar para transformar essa realidade. A universidade tem um potencial incrível para sensibilizar, para ensinar, para compartilhar conhecimento. Então, a universidade pode contribuir sem contar as outras instituições. Agora, atuar em rede é a solução. Quem atua em rede tem mais impacto, tem mais sucesso, consegue mais frutos. Pensar no desenvolvimento sustentável é urgente, porém é uma mudança de comportamento e a longo prazo. Se vocês observarem, a agenda do ODS é 2030. Por quê? Porque a ONU entende que tem países que precisam mudar a cabeça, mudar a cultura. Isso é um passo de hoje para amanhã? Não é. Mas não dá mais para a gente achar que tá tudo certo, que eu não preciso fazer nada, ou que os Estados Unidos estão lá, faz o que eles querem, ninguém fala nada. Não, de alguma forma, todo mundo acompanhou o último furacão que teve nos Estados Unidos, o pânico que a população viveu. Então, será que não dá mesmo para a gente se preocupar mais? Será que como cidadão eu não posso cobrar mais? Eu não posso atuar mais ao invés de só cobrar? Buscar parceiros e atuar conjuntamente. E mais parceria, gente, significa otimizar recurso. A gente está no meio de uma crise, né? É lógico que é mais fácil eu atuar sozinho dentro do meu contexto, da minha situação. Eu não preciso consultar ninguém, eu não preciso perguntar nada para ninguém, eu faço, pronto, acabou. Mas, e se eu chamar alguém? E se eu chamar mais alguém no meu bairro, na minha rua, no conselho da minha comunidade, na ONG lá na esquina, que eu sempre passo de carro e vejo? O que mais dá para fazer? Quem mais eu posso buscar? E aí, educação deve permear todas as iniciativas para que o desenvolvimento seja sustentável. Quando a gente fala em desenvolvimento, a gente também pensa, desenvolvimento, uma coisa também esquisita, meio distante. Desenvolvimento, a gente pensa na cidade desenvolvida. Não. Desenvolvimento de pessoas. A gente sabe que a nossa sociedade tem passado por transformações. Muitas transformações. E a gente precisa, de fato, olhar e tentar alterar essa realidade com educação. Então, trazer projetos de educação para dentro da minha instituição, para dentro da minha empresa, é transformar essa realidade, é alterar essa realidade. Por quê? Porque se eu não trabalhar com as pessoas, se eu não educar, se eu não sensibilizar, se eu não alterar esses comportamentos, eu não terei uma sociedade sustentável. Eu não terei. Então, o conceito de sustentabilidade também passa por educação. E aí, não é só a educação formal, a educação na escola, não. É educação cidadã, é educação para direitos, é educação para deveres. É essa educação de que a gente está falando. Ok? Eu estou no tempo ainda, Mônica? Não, então eu já vou encerrando, porque eu falo demais. Então, a gente ainda vai conversar durante as outras palestras aqui, muito sobre esse tema, e eu fico à disposição de vocês. Muito obrigada. Eu passo a palavra para o professor Wagner.